Olá, boa tarde. Tudo bem, queridos? Como vocês estão? Hoje, uma live de paciente para paciente. Fazia tempo que a gente não fazia uma live assim. E é muito especial. Isabel, tudo bem, querida? A Carol já entrou. Fazia tempo que a gente não fazia uma live assim. E é tão gostoso pra gente conectar. Deixa eu convidar a Carol. Se a Grazi já chegou também, a Sheilinha também. Vamos chamar todo mundo, vamos ver se vai dar certo. Deixa eu ver. Olá, Olá! maravilhosa! Todo mundo entrando de uma vez. Que Eba! delícia! Tudo Olá! bem, querida? Oi! Como é que vocês estão? Tudo bem? Muito bem. Tudo Tô Ah, animada. eba! Ai, gente, acho que eu tava falando para as meninas, né, que hoje a ideia é a gente se conectar um pouco mais, né, e poder compartilhar mais histórias. Nós quatro somos voluntárias do Instituto Oncoguia, né, que é um instituto que apoia, acolhe os pacientes com câncer. E a gente resolveu se unir hoje para falar um pouquinho das nossas experiências enquanto paciente e o que essa nossa trajetória aí desde o diagnóstico, vem ensinando pra gente, trazendo pra gente. E acho que eu vou para mim tá assim no sentido horário, vou passar a bola para Carol conversar com a gente, contar um pouquinho quem que é a Carol e o que vem acontecendo aí na trajetória dela desde o diagnóstico. Com você, Carol. Ai, meu Deus! Que emocionante estar aqui com vocês. É um prazer. Eu sou nova no Oncoguia como voluntária, mas essa troca está sendo muito especial. Muito, 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 de muito crescimento. Porque acho que só quem passou pelo câncer e pelos desafios entende o que é realmente vivenciar, né? Tudo isso é uma tempestade, ao mesmo tempo, esses encontros são coisas muito maravilhosas que antes do diagnóstico, engraçado, mas eu não tinha essa conexão tão forte, assim, né? Com, assim, era com um grupo muito pequeno de pessoas, né? Essa conexão mais profunda. E aí, quando a gente passa pelo diagnóstico, por essa trajetória toda, a gente vai se conectando de uma maneira muito profunda com várias pessoas, né? Então, isso foi muito curioso, assim. Bom, meu nome é Carolina Cury, eu tenho 42 anos. O primeiro diagnóstico que eu tive foi aos 36 anos de idade, em 2016. Eu tinha uma vida super saudável, assim, eu sempre me alimentei super bem, já fazia musculação há muitos anos, fazia dança, enfim, fazia terapia. E achava que eu estava vivendo ali uma vida plena. Até que eu entrei para a estatística, né? E aí fui pega de surpresa, então identificaram um câncer de mama não invasivo, né, in situ, e eu fiquei muito assustada com aquilo, assim, achando muito inesperado, e fiquei muito mal, assim, fiz uma adenomastectomia, não foi dos tratamentos mais invasivos, eu não precisei fazer quimioterapia, radioterapia e tal, mas aquilo foi suficiente assim para me desestabilizar, porque eu fiquei pensando, gente, achei que eu estava fazendo tudo certo. E agora eu não estava fazendo tudo errado. Então comecei a questionar muito assim o modo que eu estava vivendo, né? Eu acho que das maiores coisas que eu mudei, acho que foi a questão do autoconhecimento, aprofundar muito assim na questão dos limites, né? Parar de fazer coisa para agradar os outros, né? Sempre tive muito isso, assim, priorizar todo mundo, colocar todo mundo na frente. Sempre fui uma pessoa extremamente empática, e daí eu vi que muitas vezes eu acabava fazendo coisas que não faziam bem para mim, sabe? Eu fazia para agradar os outros. E aí, depois que eu tomei esse susto, eu falei: ah, quer saber, gente? Não vai ter isso, não, né? Então, e aí as pessoas falam: nossa, mas isso é egoísmo. Não é, né? Eu acho que isso a gente perceber os nossos limites e a gente conseguir lidar com o que é possível, né? E aí, enfim, eu fiquei muito fechada, não falei com ninguém, assim, só com um núcleo muito, muito pequeno, assim, de pessoas que souberam que eu passei pelo câncer. E fiz uma reconstrução imediata, deu tudo certo, eu fiquei mais ou menos 5 anos bem.
Ai, Thelminha, um beijo, querida. Às vezes eu vejo algumas pessoas mandando mensagens aí, eu falo, eu vou responder, mas aí eu acabo me confundindo, me perdendo nos pensamentos. De qualquer forma, eu mando um beijo para todo mundo que está aqui acompanhando a gente. E aí, em 2021, eu tive uma recidiva, e daí já era um câncer invasivo, né, que comprometeu muitos linfonodos, tive que fazer um esvaziamento axilar, e aí quimioterapia, 16 sessões, depois uma mastectomia radical, já fiz uma reconstrução imediata e depois 25 sessões de rádio, né? Assim que eu terminei a rádio, eu estava ótima, só um pouco me sentindo cansada, exausta, mas eu estava tão feliz, né, de ter concluído o tratamento, que inicialmente eu falei, cara, não sei se eu vou conseguir, né? Eu lidei mesmo assim com a possibilidade de finitude. Acho que todo mundo que recebe esse diagnóstico, né, passa por esse processo. E em alguns momentos eu falei, cara, não sei se vai ser possível, né? Então, quando eu concluí essa etapa, eu estava muito feliz. Então, apesar da exaustão, eu falei, eu vou viver e não sei o quê. E passamos a valorizar cada coisa, tomar banho sozinha, comer sozinha, voltar a sentir o gosto dos alimentos, enfim, a gente sabe como é. E aí tive uma infecção e tive que tirar a prótese mamária, né? Então tive que fazer um explante e aquilo também de novo foi uma coisa inesperada. Então quando a gente acha que terminou, né, o processo de tratamento clínico, aí vem mais uma situação para lidar, né? Então aí eu me vi sem um peito, né, sem uma das mamas. Isso foi muito assim, mexeu muito, né, com a minha cabeça, com a minha autoestima, né? Acho que quando a gente fala de câncer, a gente pensa que todas as questões que estão relacionadas à feminilidade vão ser tocadas de alguma forma, né? Então a gente perde o cabelo, perde as mamas, fica na menopausa, cai os cílios, a sobrancelha, né? Aumenta de peso ou muitas vezes emagrece. Então a gente se vê passando por uma transformação muito profunda, né? E é difícil lidar com isso. A gente tem que ir lidando no mesmo momento que a gente vai vivendo. Não dá muito tempo de elaborar, né? É meio que trocar o pneu do carro com ele em movimento ali. Então, enfim, esse foi meu desafio, né? Eu concluí o tratamento no ano passado, mais ou menos nesse período que a gente está agora. Então, faz um ano e pouquinho. Sigo fazendo hormonioterapia, né? E eu acho que, assim, um dos grandes desafios é a gente saber que, apesar do tratamento ter terminado, né, clinicamente falando, fica muito uma sensação, assim, do tipo, nossa, como é que eu volto para minha vida, né? Porque a gente saiu de um lugar, a gente está deslocado, né? A gente foi deslocado do lugar que a gente estava quando a gente começou o tratamento. Então, além de todas essas mudanças físicas muito drásticas, tem um impacto emocional, né, que é muito grande. Tem uma mudança de carreira para muitas mulheres que passam por isso. Mulheres e homens, claro. Mas, enfim, uma forma de ver a vida que muda profundamente. Então, muitas vezes você se sente inadequada em certos espaços, né? Que antes você falava, nossa, sempre gostei de tal coisa. Agora você olha e fala, nossa, não tem mais nada a ver. Pessoas que antes a gente se relacionava e fala, nossa, gente, também não consigo mais conviver. Né? Enfim, eu acho que é realmente uma mudança drástica, sim, corporal, física, espiritual, de trabalho, né? Então, mexe tudo, mexe com tudo, com todas as áreas da nossa vida. E, e é isso. E aí, deixa a palavra para vocês agora contarem a história de vocês. Deixa eu só falar uma coisinha. Como a gente conecta, né? A gente ouvindo a Carol, tenho certeza que cada uma de nós aqui se conectou muito, né, com a fala dela. E cada uma no seu momento sente tudo isso, né? E apesar de tudo isso, a gente está aqui hoje, né, para falar para você que de repente que está tendo diagnóstico agora, que é possível, né? Que é possível sim, né, viver com e apesar do câncer, né? Então, cada uma aqui tem uma história única, cada história é um universo, né? Mas essa live tem o intuito exatamente de mostrar para vocês que estão aí, de repente, recebendo o diagnóstico agora, que é possível, né? E você, Grazi, conta aí pra gente. Sem querer, querendo, nós nos uniformizamos, né? É Foi verdade. sem querer. Foi sem querer.
agora que eu tô olhando que até a tonalidade é a mesma. Mas Uau! foi sem querer. Então, é assim, eu fico muito feliz e muito honrada até pelo convite, que eu acho muito bacana. Eu tenho essa visão, né, de compartilhar essas histórias e ver essa questão, né, de vida apesar de. Porque eu recebi o diagnóstico em 2011. Em 2011, eu tinha 33 anos. Eu sou Graziele, tenho 44 anos e sou paciente de câncer de mama com metástase pulmonar. Em 2011, eu não lembro qual é o teu tempo, Anne, o teu diagnóstico. Eu sou paciente metastática há 8 anos Mas já. O meu o primeiro, diagnóstico já foi entrou com janeiro, metástase? já entrei com metástase, janeiro de 2015. Porque o câncer de ovário tem isso, né? Depois a Sheilinha vai contar a história dela. É diferente do câncer de mama, câncer de ovário, mais de 75% das mulheres já são diagnosticadas com metástase, porque está ali dentro do abdômen, né? Então acaba pegando peritônio, outros órgãos internos, e depois a gente entra nessa parte, mas eu já fui diagnosticada com metástase no fígado, no peritônio, e, e aí depois eu conto um pouquinho mais, porque eu não quero te atrapalhar aí. Não, não tem problema. E o teu, Carol, em que ano foi? O meu foi em 2016 e o segundo diagnóstico em 2021. Então, assim, foi bastante tempo, né? É bastante tempo a nossa história, mas quanto a mais tempo, a diferença muda na questão de compartilhamento, assim, de informações. Hoje, nós somos, entre aspas, privilegiadas pela essa rede de apoio, né? Mas, assim, lá em 2011, 10 anos, né? Tinha muita dificuldade dessa rede, dessa comunicação, de falar sobre o câncer. Ainda a gente sabe que é difícil, que nem todo mundo gosta, mas hoje assim a gente vê que tem uma explosão maior de informação, né? Tem as informações boas, as não tão boas, mas existe muita rede de apoio. Né? Existe voluntariado, existe gente que gosta de compartilhar a sua história. E lá em 2011 não tinha. E eu sempre fui curiosa. Eu sou professora formada, né? Eu deixei de trabalhar por conta do tratamento, mas assim, eu sempre tive curiosidade de saber as coisas. E quando eu descobri o meu diagnóstico, eu também tinha curiosidade, apesar de só saber, só ouvir e só falar que câncer era sinônimo de morte. Mas eu queria entender em que momento que eu ia morrer. Porque eu estava bem, eu estava saudável. Eu fui no médico para ver se o meu corpo estava todo em condições que eu queria gerar um filho, né? Eu queria engravidar do meu segundo filho. Eu já tinha o Vitor, mas estava naquele momento de eu querer ampliar a família. E eu sempre fui cuidadosa e cautelosa com a saúde. E eu procurei um médico, eu ia anualmente, fazia o preventivo, tudo. E naquele ano, assim, não, eu quero engravidar, então eu vou procurar o médico porque eu quero ver se estou apta, né, para ter uma gestação saudável. E no preventivo, a doutora fez um toque e ela observou uma alteração pequena entre uma mama e outra, né? E dali já foi para biópsia, já foi para os exames complementares e eu saí do consultório com a notícia de que eu teria a possibilidade de estar com câncer. E isso foi um choque muito grande. E eu sabia que o câncer era sinônimo de morte. Mas como que eu ia morrer se eu estava bem? Eu não tinha nada, eu não sentia nada, eu não fui porque eu percebi uma alteração. Eu fui porque eu queria ver se a minha casinha estava pronta para receber uma vida. E daí, assim, mas como? Eu não estou sentindo dor, eu não estou sentindo sintoma. Como que se morre? Em que momento que se morre? Aí eu achei que era quimioterapia, eu achei que era cirurgia, eu achei que era várias coisas. E daí depois eu fui entendendo, a minha médica
ela foi conversando, explicando, mas eles não trazem uma enxurrada de informação de uma vez só, né? Então ela foi explicando, foi me acalmando, foi dizendo que existia a possibilidade, né, que tinha tratamento naquela época, já falava em possibilidade. Mas como possibilidade? De que maneira? Aí eu fui tentar buscar informação, mas assim, eu só lia de pessoas que morriam. Ninguém falava em vida, em sobrevida, em sobreviver 1 ano, sobreviver 2 anos. Não se falava sobre isso. Naquela época, a única pessoa que eu me recordava que falou abertamente sobre o câncer era Patrícia Pilar. Ela era a única pessoa que eu podia dizer assim, não, tem alguém que passou e viveu, né? Ou que contou as experiências. Não contou muito porque não se falava muito, né? Mas era só nela. Então, quando eu comecei a descobrir dessas possibilidades que tinha, como que se enfrentava, eu resolvi trazer isso para minha rede de amigos, assim, sabe? E daí eu comecei a compartilhar, na época era Facebook, não era aberto, não tinha perfil, não tinha nome, era só porque como eu era professora, então todo mundo queria saber como que se descobriu, de que maneira, hereditário, não é? Fez alguma coisa errada, não fez? E eu comecei a dividir isso entre amigos. E daí as pessoas foram sentindo curiosidade, queriam saber um pouco, outras não, outras pulam os stories, né? Te desconectam porque agora hoje tu não pertence mais àquela rede. Tem tudo isso, mas eu fui vendo que existia essa necessidade. E daí eu comecei a ir para o YouTube, comecei a falar sobre o diagnóstico. E daí depois eu vim para as redes sociais, para as outras redes, para compartilhar, porque eu acho que isso é importante, né? Essa comunicação. Eu só achava que eu ia morrer, então eu queria saber de que maneira que eu ia morrer, o que faria morrer. E daí eu fiz uma mastectomia, eu tirei uma mama, ele estava super agressivo, eu achava que eu tinha prazo de 6 meses de vida pela leitura, né, de informações que o Google dava, que na época a gente só pesquisava no Google. Então, o Google dava essa previsibilidade de 6 meses de vida. E daí a gente foi vendo que não era assim, né? Não era uma chave que vira te dá vida e uma chave que vira que te tira a vida. E daí eu fui aprendendo com essas informações, com o compartilhamento das outras pessoas, né? Com os meus significados, com o meu entendimento. E assim eu comecei a compartilhar. Ai, gente, vocês têm noção do quanto é rico isso que a gente está fazendo aqui, né? Eu fico pensando, poxa vida, se lá em janeiro de 2015 eu tivesse tido a possibilidade de olhar para 4 mulheres inteiraças, sabe? E falando sobre isso de forma aberta e estando bem, né? E vivendo com e apesar do câncer, né? Eu acho que teria facilitado tanto a minha caminhada, né? Eu teria saído daquele quarto escuro que eu fiquei ali do meu diagnóstico metastático e como ilumina o caminho, né? E agora eu vou passar a bola para a Sheilinha. A Sheilinha tem o mesmo diagnóstico que eu, câncer de ovário. Quero te ouvir, meu amor. Como é que você tá? Conta pra gente tudo de você. Eita, tudo não dá, né? Sabe que a nossa história é muito longa, né? A gente tem muita coisa, nossa. Meu nome é Sheila. Primeiro, boa tarde para todo mundo. Deixar um beijo especial aqui pro meu doutor, que eu vi que ele tá aqui. Doutor Ivan, salvou minha vida. Beijo. Meu nome é Sheila, tenho 36 anos. Eu tive o diagnóstico de câncer de ovário aos 29 anos, em 2016. E lá pra cá, né, sigo vivendo com essa vida e de paciente oncológico. Muitas emoções, eu já fiz quimioterapia algumas vezes, né? Já fiz várias cirurgias, a última cirurgia inclusive foi com o Dr. Ivan, que foi em 2018, se eu não me engano, ou 2019. Grande homem, assim, literalmente salvou minha vida. E depois
disso eu fiquei bem durante bons tempos. O ano passado eu tive uma nova recidiva, que eu acho que foi mais assustadora até do que quando eu tive o primeiro diagnóstico, né? Porque quando eu tive diagnóstico, aos 29 anos, tem aquela, né, super prognóstico bom, vai dar tudo certo, vai ficar bem. E acho que depois de eu ter passado tantos anos sem sinal da doença, parece que a gente volta a viver como se aquilo tivesse sido um capítulo, né? Que ficou para trás. E aí, quando eu tive essa nova recidiva, já tinha tido outras recidivas, mas era sempre mais esparsa, né? 8 meses, 9 meses, voltava. Mas assim, eu fiquei mais de 3 anos sem. Eu tava fazendo a quimioterapia oral, colaparib, né? Super funcionando. Então, eu tava me sentindo muito bem. Quando ano passado eu tive uma nova recidiva. E de verdade, assim, me tirou bem o chão. Você ter que reviver, você ter que parar a vida, né? Eu tava trabalhando no meu escritório, tava trabalhando num outro escritório também. E a quimioterapia é muito tóxica, né? A gente que já passou por várias sessões, parece que cada vez o corpo acaba sentindo mais, os efeitos são diferentes. E foi difícil, então tem que parar tudo de novo, focar de novo e viver. E é basicamente o que vocês comentaram, né? A gente tem tanta vida, é difícil entender que ao mesmo tempo não tem. Como todo mundo, na verdade, né? Todo mundo tá vivendo essa mesma coisa. Mas parece que a gente tem, quando a gente tem um diagnóstico assim, de uma doença tão grave, que é assim, né? Dá aquele choque. Que eu falo, mas nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tanta vida, eu tenho tantos sonhos, não pode ser que já tá acabando, né? Mas tá para todo mundo, né? Não é só para nós. Todo mundo a gente tá vivendo, sabendo que em algum momento vai chegar ao final, né? Eu concluí as quimioterapias agora dessa última vez no final de novembro. Agora no começo do ano eu fiz os exames de imagem e eu continuo com doença ativa, né? Então não funcionou? Funcionou, né? Funcionou nos lugares mais preocupantes, que era principalmente perto do intestino, que eu já estava com uma suboclusão, um princípio de suboclusão diminuiu, mas em alguns outros pontos aumentaram, alguns outros pontos não tinham, vieram, mas para o que era mais importante, diminuiu. E isso é o que importa, né? Então agora eu tô com uma nova medicação, que é um bloqueador hormonal para tentar estabilizar. Então, eu sigo vivendo com câncer. Então, eu sabia que um dia podia chegar esse momento, não é fácil, mas o que para mim conta muito é que eu estou conseguindo viver, eu estou tendo qualidade de vida, eu estou tendo vida. Isso para mim faz muita diferença, né? Fisicamente as pessoas olham para mim, eu encontro às vezes vizinho no elevador, ai, que bom que você tá bem, que bom que deu tudo certo. Eu falo, tá bem, deu tudo certo. Independente de eu estar doente, de eu ter câncer, continuar tendo câncer, eu tenho vida, eu tenho sonhos, eu tenho planos e eu vou seguir assim até quando for a nossa hora, como é com todo mundo. Então, eu tenho ainda um plano de ter um filho, eu tô na fila de adoção. Se for da vontade de Deus, eu serei mãe. Se não, eu me sinto completa do jeito que eu sou. Tenho uma família incrível. Tenho marido, tenho minha mãe e meu irmão que estão comigo sempre, meu enteado, tenho meu gatinho e sigo vivendo. Inclusive, ano passado eu fiz uma viagem para o México no meio das quimioterapias que eu já tinha comprado há muitos anos. E aí, quando veio a recidiva, eu falei, poxa, eu não vou viajar. E isso é o bom da gente ter médicos tão humanos, que eles falaram, não, é o teu sonho, a gente vai dar um jeito de realizar teu sonho. A gente faz tratamento exatamente por isso, para ter vida, para continuar vivendo e viver isso. Trabalhar quando dá, sair quando dá, viver como todo mundo. E isso para mim é o mais importante. Obrigada, meninas, por estarem aqui junto. Ai, gente, que delícia ouvir essa mulher, gente. Eu sou fã de todas vocês. Mas é isso que a gente está falando, né? A minha história parece muito com a da Sheilinha, porque o câncer de ovário é pouco falado, né? O câncer de mama ainda a gente tem campanhas de conscientização, tem exames de rastreamento, e o câncer de ovário não, né? E pouquíssimas mulheres sabem disso, né? Que, por exemplo, o Papa Nicolau não diagnostica câncer de ovário.
ele vai ajudar no câncer de colo de útero, né? Mas o câncer de ovário, ele é conhecido como câncer silencioso exatamente porque quando ele dá os sinais e sintomas, ele já está em estágio avançado, né? E foi o que aconteceu comigo lá em janeiro de 2015. Eu lembro que em 2014 eu estava assim, muito feliz que eu tinha conseguido passar na USP, ia cursar, estou cursando, ia não, né? Mas assim, tinha passado e estava assim, né, naquela fase da vida de que tô, né, realizando sonhos, tô com tudo, né? E aí, em janeiro de 2015, eu comecei a sentir minha barriga inchar, né? O meu único sintoma foi um inchaço abdominal persistente. E eu tenho 3 filhos, né? E sempre tive meu ginecologista da vida, sempre fui muito cuidadosa com a minha saúde, sempre me achava muito esclarecida sobre a minha saúde. Só que eu não sabia nada sobre câncer de ovário. Eu nunca tinha ouvido falar nada sobre câncer de ovário. Não sabia da importância de conhecer o histórico familiar, por exemplo, né? Então, eu tenho casos de câncer na minha família, mas em nenhuma consulta com nenhum ginecologista, isso foi motivo da gente conversar, sabe? De eu contar para eles que eu tive tias com câncer de mama, tias com câncer de ovário. Então, eu me lembro que eu procurei uns 4 médicos. E todos eles falavam assim para mim, Anne, você tá com os exames ok, tá tudo certo. Isso devem ser gases, sua barriga vai desinchar, toma esse antigases que vai passar. E aí você escuta mais de um médico falando que tá tudo bem. E você estando com seus exames ok, você se tranquiliza, né? E você tenta seguir sua vida. E foi o que eu fiz, né? Eu lembro que um deles até falou assim para mim, tenta intensificar a atividade física para tentar eliminar os gases e tal. E aí eu ia percebendo que a minha barriga, ela aumentava por dia, gente, assim. Então, assim, chegou um momento que a minha calça jeans da vida, assim, que eu sempre uso, não fechava mais. E eu tava com uma barriga de grávida. E aí eu comecei a ficar muito angustiada. Eu já tava me sentindo muito mal, com peso no baixo ventre. E eu me lembro que era uma segunda-feira de manhã, eu fui num pronto atendimento. Porque eu falei, eu não tenho mais condição, eu não achava mais posição para dormir. E eu sentia a minha barriga pesada. Eu falei, isso não pode ser só gases. E aí eu me lembro que eu cheguei no pronto-socorro, uma médica, uma mulher me atendeu. E eu relatei, né? E eu já estava bem desesperada e cansada com aquela situação. Falei, doutora, pelo amor de Deus, pede algum exame de imagem, porque eu tenho certeza que não é só gases. E a gente precisa investigar isso. E ela ficou bem brava comigo, sabe? Ela falou que a conduta médica competia apenas ao médico e não ao paciente. Mas eu acho que aquele desespero que eu levei para ela de relatar que aquilo já estava assim, sabe? E aquele inchaço aumentando, e eu conhecia o meu corpo, eu sabia que aquilo não podia ser gases. Ela me pediu um ultrassom. E no ultrassom já deu que eu estava com uma ascite volumosa, que é líquido na cavidade abdominal. E aí, quando ela viu o resultado do ultrassom, ela começou a ficar mais preocupada. E ela falou, eu vou ter que te pedir uns exames laboratoriais e vamos fazer uma tomografia para a gente entender por que você está com essa ascite, se você, de repente, está com hepatite, alguma coisa. Aí, nossa, começou a serrar aqui, gente, perdão. Alguma obra aqui do lado. E aí, eu fiz a tomografia e na tomografia já apareceu múltiplos tumores por todo o meu abdômen, peritônio, fígado, enfim. Meus marcadores tumorais já estavam super alterados, o normal é até 35, estava mais de 3.000. E aí eu já fiquei internada para fazer a primeira cirurgia citorredutora. E aí, assim, são várias coisas, né? Você vai para um pronto atendimento achando que vai resolver seu problema, e aí, de repente, você fica internada por um diagnóstico de câncer metastático. Eu lembro que
nenhum médico veio conversar comigo para me explicar o que estava acontecendo. Chamaram meu marido e falaram para ele, e ele veio conversar comigo. E ele veio falar, olha, é um câncer, você vai ter que operar já, você vai ter que iniciar as quimioterapias em seguida. E eles não deram muitas informações sobre o que vai acontecer depois. Mas alguma coisa dentro de mim, como não deu tempo de eu voltar para casa e pensar, talvez, né? Foi uma coisa muito imediata. Eu falei, vamos fazer o que tiver que fazer para eu ficar bem, sabe? Eu só pensava nos meus filhos e pensava em ficar bem. E conforme eu fui pesquisando na internet, eu fui achando aquelas taxas de sobrevida super baixas, né? Quando saiu a biópsia na minha pós-cirurgia, que eu fiz as primeiras quimios ainda internada, poucos dias depois da cirurgia, eu fui lá no Google e coloquei, né? Carcinoma de ovário, estágio 4. E os prognósticos de sobrevida eram menos de 20% em 5 anos. E aí eu falei, putz, não é possível, né? Não é possível. Como assim, né? Como eu não sabia desse tipo de câncer, como pode acontecer um tipo de câncer assim, de maneira tão silenciosa, é pouco falado, você não vê campanha de conscientização, você não vê nada. E isso, como a Grazi falou, me motivou a ir para a internet falar sobre câncer de ovário. E por isso que eu criei o meu Instagram, exatamente com esse nome, né? Sobreviver ao câncer de ovário. Porque eu me lembro como se fosse hoje, eu ali no hospital, com o notebook aberto, e pesquisando alguma mulher que já tivesse tido câncer de ovário, para me contar como era, né? Para eu conseguir ter alguma esperança. Eu acabei encontrando muitas pacientes de câncer de mama, mas câncer de ovário não encontrei. E eu me lembro de ter digitado assim, né? Sobrevivi ao câncer de ovário, porque eu falei, não, eu tenho que achar alguma mulher. E eu não achei ninguém. E naquele momento, eu realmente senti como se eu estivesse sozinha, né? Naquele quartinho escuro. E eu só sentia uma necessidade de falar sobre isso, sabe? E para que outras mulheres não passassem por aquilo que eu estava passando, né? Eu queria falar. Eu falei, meu Deus, eu preciso avisar as mulheres que esse tipo de câncer existe e que elas precisam ficar atentas e que os médicos precisam também investigar esses sinais e sintomas inespecíficos. E depois eu descobri que eu tinha mutação genética, eu sou BRCA1 mutada. Isso me coloca num risco maior de vir a desenvolver outros tipos de câncer, inclusive o de mama. E tenho a indicação de fazer a mastectomia profilática. Ainda não fiz, porque assim como a Sheilinha, eu sigo em tratamento contínuo, né? Então, estou fazendo quimioterapia oral agora, mas de 2015 para cá, já fiz todos os protocolos de quimioterapia para câncer de ovário possíveis, as combinações de droga possíveis, já fiz. E assim, muitos tratamentos que eu percebia que me tiravam completamente a qualidade de vida e que não davam boa resposta, né? Então a gente repetia as imagens e não tinha bons resultados. Eu estou fazendo inibidor de PARP, que é a quimioterapia oral, já há 2 anos, e com bons resultados. Algumas lesões do fígado diminuíram, mas assim, quando a gente tem câncer metastático, é o que a Sheila falou, a gente tem que aprender a viver com o diagnóstico, é uma convivência, né? Você precisa ter médicos e uma equipe multi que te acolha e que entenda que apesar do câncer, existe muita vida, né? Existe muita saúde dentro da gente, apesar do diagnóstico do câncer. E eu gosto sempre de falar, né, que
que apesar do estágio e do diagnóstico, a gente está vivendo um momento na oncologia hoje que a gente vem tratando os cânceres, mesmo metastáticos, assim, cada vez melhor, né? Assim, a gente está tratando o câncer como uma doença crônica. E isso é uma coisa que não existia, né? Há pouquíssimo tempo atrás, não tinha, é o que a Grazi também falou, assim, a gente, há poucos anos atrás, você não via pacientes que vivem tanto tempo com câncer metastático com qualidade de vida, né? Então, eu acho que por isso que talvez a gente tenha se conectado tanto. Eu vou passar a palavra para mais alguém que quiser falar, porque essa serra aqui, menina, da obra aqui do lado, está me deixando surda. Não sei se está atrapalhando o áudio, não. Mas eu quero ouvir um pouquinho mais vocês. Vamos ver se a serra para. Posso falar uma coisinha rápida, né? Que eu vi aqui vocês comentando que quando vocês tiveram um diagnóstico, vocês tinham poucas pessoas, vocês não tinham ninguém. Eu, nesse ponto, pra mim, comigo foi um pouco diferente. Que eu fiz a mesma coisa, eu digitei câncer de ovário e eu te encontrei, Anne. Então, você esteve lá pra mim, né? Então, por isso que você faz tão parte da minha vida, por isso que eu sou tão agradecida a você, porque a gente fica sem chão, é um desespero. E aí, quando eu vi você carequinha, eu vi você com cabelão, eu vi você maquiada, eu vi você vivendo, eu falei, pode ser que eu consiga ter tudo isso também, né? E você é uma das razões de hoje eu também fazer esse voluntariado, porque da mesma forma que você foi um porto para mim, eu gostaria de poder ser para outras pessoas, né? De ver que independente da nossa doença, a gente pode viver, a gente pode ser feliz. Então, eu sempre te agradeço, quero te agradecer de novo aqui publicamente por ter sido essa voz, né, para mim e para pacientes de câncer de ovário, de todos os tipos de câncer. Muito obrigada. Você foi uma luz para mim e continua sendo. Ai, meu amor, isso é importante. Eu fico, é muito importante, né? Eu lembro que a primeira vez que eu pude abraçar a Sheilinha, eu estava eu tinha acabado de descobrir a primeira recidiva e ela estava bem. Aí depois a gente se encontrou de novo. Aí ela estava indo para uma recidiva, eu estava bem. A gente vem se dando suporte aí nessa caminhada já há bastante tempo. E isso faz muita diferença, gente. Isso faz muita diferença, né? É uma força e um apoio que nem a nossa família, com a maior boa vontade que tenha, e nem os médicos, nem a equipe multi consegue dar pra gente, porque é a experiência de vida, né? Assim, é uma pessoa que sabe exatamente onde dói e que ela tá ali, né? Dando a mão assim pra você e falando, vamos, é possível, né? Pra vocês terem ideia, a gente treinava junta, né, Sheilinha? Sim. A Sheilinha mesmo durante, assim, logo após aquela mega cirurgia gigante, ainda, né? Carequinha ainda, né? Magrinha, super frágil, ela treinava lá com a gente. Então, assim, a sua força me fortalece também. Eu acho que quando a gente se conecta, né, com todas vocês, né? Eu acho que cada mulher que consegue... Cada mulher que consegue é como se a gente conseguisse também, né? E isso fortalece muito a gente. E é isso, eu acho que mais que vocês querem colocar, meninas? Estamos aí com 40 minutos de live. O que mais que tocou vocês aí nessas falas todas? Posso falar, Carol? Claro, Grazi, depois eu falo. Tá. Então, assim, quando eu descobri, o meu câncer, ele tinha 7 centímetros, né? Eu descobri ele inicial, só que ele era localmente avançado. Então, por isso que nas informações ele tinha ali uma sobrevida de 6 meses. Então, assim, eu tive que trabalhar com a possibilidade de morte, mas eu também o Vitor tinha 4 anos, tinha todas as questões, como que eu vou deixar, como que eu vou partir, como que eu vou viver, como que vai ser. Foram todas essas questões em 6 meses, passaram-se os 6 meses, eu não morri. Não morri da quimio, não morri da cirurgia, não morri da anestesia. E fui vendo, fui aprendendo também, teve essas questões de acolhimento, de troca. Eu aprendi sobre a fisioterapia oncológica,
que eu fiz o encaminhamento e foi ótimo, né? Depois teve as questões ali com a dentista. Então, tudo que eu fui aprendendo nessa caminhada, eu também queria compartilhar. Exatamente por isso, porque eu sabia que em algum momento alguém ia precisar, né, dessa situação, porque eu busquei essa informação. Só que na época eu não encontrei. Claro que depois veio a minha primeira influenciadora, foi a Flávia Flores, né, que não era uma influenciadora para mim, mas ali que eu comecei a ver que existia várias questões, autoestima, né, perda, tal. Só que ela teve depois de mim. Ela teve, eu não lembro se foi 2014, eu acredito que sim. 2015 eu descobri a metástase pulmonar. E daí a metástase vem de novo, tudo aquilo, né? O medo de novo no pulmão, tudo isso que a gente sabe e novamente precisava de informações, de acolhimento, dessa troca, dessa inspiração. E por isso sim que eu gosto de compartilhar e eu acho necessário isso, né? E essa conexão com a gente cada vez nos fortalece mais. Hoje a Jussara para mim é um meio de inspiração. E todas as outras meninas, a Nami e várias questões assim, como é necessário e importante. Pode falar, cara. Eu acho que eu só queria colocar que você vê que todas as nossas histórias conectam na palavra informação, né? A informação de qualidade, eu acho que é o grande pilar fundamental, né? Para você que é paciente oncológico, procure em locais confiáveis, né? Porque a gente, às vezes, recebe tanta mensagem que não tem nada a ver e o câncer ainda carrega muitos estigmas e muitas fake news, né? Então, o portal do Oncoguia, né, que é o www.oncoguia.org.br, tem informação sobre todos os tipos de câncer. Lá você se informa com qualidade. O portal do INCA, o portal da Abrale. Então, busque informações de qualidade, porque, infelizmente, ainda na internet, tem muita coisa que não é legal sobre câncer e que pode atrapalhar seu tratamento. Então, a informação é o pilar fundamental para que a gente possa se conectar com pessoas legais, né, e que passam informação de qualidade para a gente, para que a gente possa trilhar aí nosso caminho com segurança. Aí eu quero ouvir a Carol agora. Só deixa eu completar, só um pouquinho. E além dessa troca, o quanto a gente está ensinando também a rede médica, né? Porque eu, no diagnóstico da metástase, eu também tive que ensinar o médico da emergência que podia ter metástase aos 37 anos, depois de feito todo o protocolo. Então, essa troca, essa informação que cada vez a gente se apoia, se agarra, né? E vai fazendo essa troca com todo mundo, não só entre nós pacientes, né? Mas agora eu passo a bola para ti, Carol. Não, estava ouvindo aqui, achando super emocionante a fala de todas e me conectando também com histórias diferentes da minha, mas as sensações são muito parecidas, né? De como a gente se sente desamparado quando a gente não compartilha as nossas histórias. Então, só fazendo uma conexão assim, com o que eu falei inicialmente, no primeiro diagnóstico em 2016, eu fiquei totalmente para dentro, assim, reservada, não queria compartilhar, porque é o que a Grazi falou, né? Além de faltar um pouco de informação na internet, existe esse estigma muito grande da doença, as pessoas têm medo de falar a palavra câncer. E aí, como é que você fala de uma doença que as pessoas não podem nem mencionar o nome, sabe? Então, e aí o segundo diagnóstico, eu fiz exatamente o movimento que vocês falaram, né? Eu fui procurar na internet mulheres que tinham sobrevivido, também encontrei a Flávia Flores, mas aí consegui encontrar um mundo, né, de informações e de mulheres que estavam bem, que tinham superado tudo isso. E aí essa troca é algo assim que é inexplicável, sabe? Então, qualquer pessoa que esteja aqui passando por isso e que tenha acabado de ser diagnosticada, tipo, se a pessoa me pedisse uma sugestão, além de seguir um Oncoguia, claro, eu diria para encontrar alguém para criar essa rede de apoio, né? Então, porque isso é muito essencial. Assim, eu acho que
traz muita força você saber que a pessoa passou pela quimioterapia, teve efeitos também colaterais. Mas, tipo, o que que você pode dar de dica? O que que fez bem para você? Sabe? Eu, às vezes, compartilhar, poxa, hoje eu não tô tão bem, tô aqui em casa meio baqueada. E saber que isso é normal também, né? Mas que faz parte do tratamento e que depois você volta a se sentir melhor. Enfim, eu acho que essas informações a gente não vai encontrar no... Como é que fala? Aquele site de buscas PubMed, né? Você não vai encontrar no PubMed, você vai encontrar nas relações reais mesmo que a gente estabelece com as outras pessoas, né? Para mim isso não tem preço, assim, porque hoje em dia é fácil você encontrar informações de acesso, buscando em sites confiáveis, em ONGs tipo Oncoguia, que transmitem tudo com muita clareza, né? Uma forma mais didática, conversam com médicos, especialistas, mas a conexão real mesmo vem da vivência do outro, né? E isso traz uma força absurda, assim, pra gente. Que aí ele falou, poxa, eu procurei e não encontrei ninguém que tivesse sobrevivido ao câncer de ovário. Ou sobreviveu, não estava expondo ali na internet, né? Então tem importância a gente ter esse grupo de apoio, a gente poder se espelhar também em pessoas que viveram, mas que estão aí, que têm seus sonhos, que têm os desafios do dia a dia, mas que estão esperançosas, que conversam também com os seus médicos abertamente, que nem vocês falaram, eu tinha um sonho de viajar, poxa, eu quero muito realizar esse sonho, eu estou no meio do tratamento, e tem uma pessoa que tem uma escuta também para isso e fala, bom, então como é que a gente faz para realizar, né, esse sonho? Né? Então, acho que acaba que vira, assim, uma grande rede de apoio, mas no sentido de não só quem viveu, mas também os médicos que apoiam a gente, né, nessa caminhada, os nossos parceiros, maridos, ou irmãos, ou amigos, enfim. Eu conheço algumas pessoas que começaram sozinhas, né, esse tratamento, ou que perderam seus parceiros, né, durante essa trajetória. A gente sabe que isso é bastante comum, né, as mulheres serem deixadas, né, abandonadas durante o tratamento. E aí, buscar apoio de alguma outra forma, sabe? Porque isso vai fazer muita diferença, né? E eu tendo um folgado aqui, ó. Às vezes até, assim, a gente precisa desse incentivo, assim, de uma virada de chave. E que tá ali do outro lado da tela, né? Às vezes a questão da insegurança, do medo, das dúvidas. A gente assim, mas como que é possível? Como que a gente consegue enfrentar? Mas depois que a gente ouve assim, não, mas a Anne tá conseguindo. E fica se questionando e é um impulso para mudar de vida, de olhar. Eu acho que uma coisa importante é que a gente acha que quando a gente tem o diagnóstico de câncer, que só nós estamos recebendo o diagnóstico, que na verdade não é, né? Todo mundo que está perto da gente também está recebendo o mesmo diagnóstico. Então, eu acho que essa rede de apoio, às vezes de fora, para mim fez diferença, porque tem alguns medos que é difícil a gente compartilhar com quem está lá, porque a gente quer poupar, né? Como é que eu vou falar com a minha mãe, vou falar com o meu irmão, vou falar com o meu marido? Então, às vezes você fala, poxa, olha, tô assustada, tô com medo. Com alguém que tá vivendo aquilo, é importante, né? Porque eu, pelo menos, eu também queria poupar essas pessoas que estão sofrendo tanto quanto ou mais que eu, né? Eu não sou mãe, mas eu imagino como minha mãe se sente, né? Saber de tudo que a gente está vivendo. Então, eu acho que essa rede de apoio de fora, né? De paciente para paciente, que consegue entender o medo, a força e toda essa situação, às vezes você querer trabalhar e não conseguir, saber, poxa, será que eu posso fazer plano? Será que eu não posso? Será que vai? É muito importante, sabe? Assim, para mim faz toda a diferença, né? Então, por isso que é muito bom estar aqui com todas vocês, né? Compartilhando vida, compartilhando história, compartilhando medo. Que é isso, a vida é isso. Gente, olha, eu acho que... Fala, meu amor, fala. Parênteses, que enquanto eu estava fazendo o tratamento, eu acho importante também procurar terapia, tá, gente? Então, nossa, isso faz muita diferença, né? Principalmente se a pessoa tiver um conhecimento, for uma terapeuta que é voltada para a área oncológica, né? Ela vai ter uma visão que pode agregar muito aí no nosso tratamento, né? E como lidar com os médicos, né? Então, enfim, eu acho que para mim, pelo menos, isso fez todo sentido.
Mas uma coisa que eu fiquei muito tocada, assim, né, durante o tratamento, eu via que as pessoas que estavam doentes tinham muita vida, né? Porque a gente está esbarrando muito na morte ali. Então, quando você está viva, tudo ganha uma dimensão muito grande. E daí me lembrava muitos filmes do Tim Burton, assim. Não sei se vocês já assistiram, mas que os mortos tinham muita vida e era sempre retratado de forma colorida e tal. E os vivos, muitas vezes, meio mortos, assim, sabe? Tipo, um mundo meio branco e preto, todo mundo meio seguindo o automatismo, né? Então, assim, também deixar, sabe, um recado para as pessoas que às vezes a gente fica tão fixada, né, no nosso dia a dia, nesse automatismo, nessa coisa de produtividade a qualquer custo, que a gente esquece de viver e a gente esquece que a gente tem tudo, absolutamente todas as ferramentas que a gente precisa, né, para o nosso desenvolvimento, e às vezes fica focado em problemas tão pequenos, tão minúsculos, e depois que a gente perde tudo isso, você se agarra, assim, a pequenas coisas que acontecem, né? Então, a autonomia de... É o que eu estava falando antes, tomar banho sozinha, fazer uma caminhada, tomar um sorvete para um amigo, né? Isso torna uma dimensão muito grande. Então, a gente passava a não precisar perder tudo para conseguir valorizar essas coisas, né? Se a gente conseguir fazer isso de forma mais... um exercício mesmo no dia a dia, no nosso dia a dia, sabe? Eu acho que a gente pode melhorar muito a nossa qualidade de vida aí, no geral. Eu ia falar algo muito parecido, Carol, que eu, ouvindo todas vocês, eu acho que o nosso diagnóstico principal é diagnóstico vivendo ativamente, sabe? Diagnóstico ativo de vida. Eu acho que esse é o nosso diagnóstico principal. Eu acho que uma coisa que eu sempre percebo, né, nas falas, na minha experiência também, nas falas de muitos pacientes, é o quanto o diagnóstico desperta para um novo olhar para a vida, né, e para as relações, e para a gente mesmo, né, tudo que foi falado, como a gente aprende que a gente precisa olhar para dentro, a gente precisa se respeitar mais, a gente precisa se acolher mais, a gente precisa entender o que de fato faz sentido para a gente. E eu acho que tem algumas coisas que a gente só aprende quando a gente dá de cara com a finitude da vida. E talvez esse estar de cara com a finitude seja um grande convite para que a gente possa refazer nossos caminhos aí, né? E buscar a felicidade, buscar ser feliz e viver plenamente, com e apesar do câncer, tá, gente? Com e apesar do câncer. Então, meninas, estamos caminhando para quase 1 hora de live. Eu morro de medo de deixar passar de 1 hora e não conseguir salvar e perder todo esse conteúdo maravilhoso que a gente produziu aqui juntas. O Instagram, ele libera para mais tempo. Mas eu morro de medo, menina. Eu morro de medo de perder. E o que eu quero dizer para vocês é assim, a gente está programando lives pelo menos aí umas 2 vezes por semana, né, com outras pacientes, para a gente trocar, para a gente trazer mais experiências, não só de câncer de ovário, câncer de mama, de outros tipos de câncer, porque realmente informação é poder, informação de qualidade salva vidas. Então, compartilhe essa live aí com quem você ama, nos grupos de pacientes. Enfim, eu acho que nós estamos todos interligados, né? E quando a gente entende isso, né? Que o que me conecta com você faz bem para mim também e vice-versa, a gente facilita o caminho e você não precisa passar pelo câncer sozinho, né? Acho que essa é a grande mensagem que fica aqui das 4 falas aqui, é que ter alguém ali do lado para te apoiar e para te acolher faz toda a diferença. Então, se cuidem, fiquem com Deus e aguardem as próximas lives. Quarta-feira vai ter outra live muito especial, com mais 4 mulheres incríveis, compartilhando experiências e trazendo um pouquinho mais de sentido aí para sua vida, para te ajudar a sair do piloto automático e, de repente, nem precisar ter diagnóstico nenhum de câncer, mas só de ouvir essas histórias a gente já aprende a dar valor para cada minuto, né? Cada minuto importa. Então, um super beijo. Meninas, vocês querem dar mais um tchau aí? Fiquem com Deus, se cuidem. Por estar com vocês.
Ai, Um beijo, muito obrigada, meninas. gente. Obrigada. Um super beijo. Um super beijo. Agradeço Até quarta-feira, hein? Quarta-feira tem mais. que mandou mensagem, que tá assistindo a gente. Obrigada pelas mensagens, gente. Vocês são incríveis. A gente queria responder Beijo, uma Isabel. por uma. Um Beijo. beijo, gente.